Meus amados irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, com cada um de nós. Que os céus hoje se abram para derramar sobre você e sua família bênçãos sem medidas. Que o Espírito Santo, então, nessa última semana, fale ao seu coração, fale ao meu coração e nos leve, de fato, a uma mudança de comportamento e de pensamento, para que a nossa vida possa refletir o caráter e a glória de Deus. Ore comigo. Bondoso Deus, querido Pai que habita nos céus, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, para louvar o Teu nome, engrandecê-lo porque Tu és Deus. Mas carinhosamente, Senhor, Tu gostas, Tu amas quando nós Te chamamos de Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu como filhos, como filhas, para louvar e adorar o Teu santo nome. A nossa vida, Senhor, só terá sentido quando a gente viver plenamente esta adoração. Viver este louvor para a glória e honra do Teu santo nome. E isso com uma vida digna, dedicada inteiramente ao Teu altar. Dedicada inteiramente ao Teu serviço. Dedicada inteiramente a glorificar e honrar o reino dos céus na nossa vida. Fique conosco nesse dia, abre o nosso coração ao entendimento da Tua palavra e, Senhor, tem misericórdia das famílias. Existem hoje muitas famílias destruídas, Senhor, pelo ciúme, pelas brigas, pelos vícios, pelos pecados. Muitas famílias que estão à beira do divórcio, muitas famílias que estão aí destruídas pelas crises financeiras, crises pessoais, crises de relacionamento e comunicação. Querido Pai, salve as famílias para a honra e glória do Teu nome. Proteja os filhos, proteja os esposos, as esposas. Converte esses lares, ó Deus, num pedacinho do céu na terra. Que a Tua presença nos lares hoje, Senhor, traga paz, traga felicidade, traga alegria, traga esperança. Nós oramos ao Senhor e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amados, abram sua Bíblia e não esqueçam, pessoal, comunhão com Deus tem que ter a Bíblia, não é? Comunhão com Deus precisa ter a Bíblia. Como eu já disse para vocês, eu leio 4 meditações diariamente, mas eu ou começo ou termino meus períodos devocionais sempre com a palavra de Deus. Ou começo ou termino o meu devocional diário com a palavra de Deus. Porque é a carta de Deus para você, é o manual, é o guia. Quando você compra um aparelho novo, né, você recebe um manual de instruções para que você saiba como usar aquele aparelho a fim de que ele dure muitos anos. Quem segue o manual não só está preservando o seu aparelho, mas está dando a ele um uso correto. Tá bom? Então a Bíblia é o manual de Deus para mim e para você. É o manual que Deus deixou para instruir você, para educar, para repreender, para corrigir, para mostrar a você o caminho. Então não despreze o manual de Deus. Comece o dia, termine o seu dia. Nós vamos fazer uma série aí sobre os Salmos, tá bom? Mas comece o seu dia e termine o seu dia com a palavra de Deus, tá bom? 1 João capítulo 5, versículos 6 a 12. Este é aquele que veio por meio
de água e sangue. Está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito Santo é o que dá testemunho, porque o Espírito Santo é a verdade. Pois há três que dão testemunhos no céu, há três que dão testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E eles três são um. Três são os que dão testemunho na terra: o Espírito Santo, a água e o sangue. E os três são únicos, ou são unidos no mesmo propósito. Verso 9: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, o testemunho de Deus que ele dá a respeito de Jesus Cristo, seu Filho, aquele que tem o Filho de Deus, aquele que crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna a nós. E a vida eterna está em Jesus Cristo, seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Meus amados, nós poderíamos estudar esse texto aqui uma semana inteira e não esgotaria o aprendizado, o que nós aprendemos nesse texto, né? Não esgotaria as lições que tiraríamos desse texto. Mas para essa jornada, eu quero aqui separar 3 pontos importantes para a nossa jornada. O primeiro ponto começa no versículo 11. Por que você não começa no versículo 6, Renivaldo? Não, nós vamos começar no versículo 11. Porque no versículo 11 está escrito que Deus tem uma promessa para nós. A Bíblia contém 4.892 promessas, mas essa é sem dúvida a maior, a mais sublime de todas as promessas de Deus para mim e para você. Que promessa é essa, Renivaldo? Veja, Deus aqui em 1 João capítulo 5, versículo 11, está escrito: o testemunho de Deus. O testemunho de Deus é este. Veja que a palavra testemunho aqui, ela aparece num contexto de uma verdade. Deus testemunha diante do universo uma verdade. Deus testemunha diante do mundo inteiro uma verdade. E que verdade é essa? A verdade que Deus ama você e que Deus me ama, que Deus nos ama. Deus ama o pecador, Deus ama você. Não importa se o pecado tem conseguido escravizar você, não importa se o pecado tem levado você a uma vida de escravidão, de medo, de derrota, de fracasso, de vícios. Você está acorrentado, mas nada no universo muda essa verdade. Nada pode mudar a verdade de que Deus ama você. Deus dizendo para mim e para você: com amor eterno eu te amei. O ser humano é objeto do amor de Deus. O ser humano é objeto do projeto de Deus. Eu e você somos objeto desse amor. E esse amor levou Deus a estabelecer um projeto, a estabelecer uma verdade, a estabelecer um testemunho. O testemunho de Deus
é que Ele ama você. E esse amor é tão grande, esse amor é tão profundo. João capítulo 3, versículo 16, Deus diz, João 3,16. João 3, versículo 16. Porque Deus amou você, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama a gente com um amor incondicional, um amor imensurável, inquestionável, inexplicável. Essa é a palavra, inexplicável. Como pode um Deus perfeito, um Deus santo, um Deus justo, um Deus puro, amar um pecador impuro, imperfeito, contaminado pelo pecado, pelos vícios? Mas o texto de João 3,16 é claro, porque Deus amou o mundo. Deus ama a gente. Esta é uma verdade que ninguém, nada no universo pode destruir, nem mesmo o diabo. O diabo pode dizer pra gente que Deus é ruim, que Deus é vingativo, que Deus é irado. É um Deus que pune, só está preocupado em punir os nossos erros. Que Deus não enxerga nada de bom que a gente faz. O diabo pode dizer isso. Mas ele não pode negar o fato de que Deus tem um testemunho desse amor. E o testemunho desse amor se manifestou no universo. No tempo de Deus, Gálatas 4, versículo 4, cumprido a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Veja João 3,16. Deus ama tanto esse mundo que deu seu Filho único como propiciação, como sacrifício de amor por mim e por você. O sacrifício da cruz é um sacrifício de amor, é uma prova do amor de Deus para mim, para você. Por isso eu comecei o texto no versículo 11, porque no versículo 6 diz: este é aquele que veio com água e sangue, por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior testemunho de Deus, do amor de Deus por mim e por você. Deus dá testemunho ao universo e aos homens de que Ele ama cada pecador. E por isso Ele envia seu Filho único, Jesus Cristo, não para punir você. João 3,17. Deus não enviou seu Filho para punir você, para condenar você, para castigar você, para se vingar de você. Deus enviou seu Filho para morrer por você, como sacrifício, como pagamento das suas dívidas, das minhas dívidas. Por isso eu posso ler João 3,16 da seguinte maneira: porque Deus amou o Renivaldo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que Renivaldo, se ele crê, ele não pereça, mas ele tenha o maior presente de Deus para a vida dele, a vida eterna. Adão pecou, desobedeceu a Deus, então agora ele não podia mais comer da árvore da vida. Ele não tinha mais vida eterna, ele não tinha nem sequer vida. Deus poderia ter castigado Adão e Eva ali no Éden, ali no momento em que eles pecaram. Deus poderia ter tirado o fôlego de vida deles. E Deus não estaria fazendo nenhuma injustiça, porque eles desobedeceram. Se eu e você sofremos as consequências dos nossos pecados, Deus não tem culpa nenhuma e Ele não é responsável pelos males que se nos sobrevêm, porque nós atraímos o mal para nós mesmos. Nós buscamos o que é mal, nós gostamos do que é mal, nós bebemos veneno achando que ele vai trazer felicidade para a gente. Não é isso que nós fazemos quando tomamos uma bebida alcoólica? Não é isso que nós fazemos quando usamos uma droga qualquer? Nós usamos o que é mal, que vai nos destruir, em busca da felicidade, em busca da liberdade, em busca de uma vida livre, de uma vida fantástica. Que tragédia para a gente. Buscar a felicidade nas drogas, na prostituição, no adultério, na mentira, nas brigas. Observe o que é a guerra. A guerra é o ser humano
buscando a paz para uma determinada região. Então a gente mata para buscar a paz, para buscar a felicidade, para buscar a tranquilidade. A gente mata o nosso próprio corpo. E mesmo diante dessa trágica realidade em que nós vivemos, a Bíblia apresenta um Deus preocupado com você, que ama você e que se interessa por você. Salmo 14. Eu amo a Bíblia, gente, porque Deus tem tantas coisas a nos ensinar na palavra. Veja Salmo 14. Veja o que diz o Salmo 14. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens. Como é? Você acha que está sozinho nesse universo e que ninguém se importa com você. E o texto está dizendo, do céu o Senhor olha para os filhos dos homens. No livro de Isaías, capítulo 58, se eu não estou enganado, 57, verso 15, desculpa. Isaías 57, versículo 15, diz que Deus se inclina para aqueles que estão abatidos em sofrimento e dificuldade. Deus se inclina para cuidar de você nos momentos mais trágicos da sua vida. Você pensa que você está só, você não está só. E João aqui apresenta dizendo o seguinte, nós temos esse testemunho de Deus, um Deus que ama você, um Deus que se interessa por você, um Deus que se importa com a sua vida e com os seus problemas, um Deus que se importa com os projetos que você desenvolve e que só levam ao fracasso. Deus tem um plano para você, Deus tem um projeto para você. E o texto do versículo 11 diz que o projeto de Deus é a vida eterna. O projeto de Deus é te devolver, é devolver a gente a vida eterna. E como foi que ele fez isso? Como foi que ele concretizou, ele realizou o seu projeto? Ele deu Jesus Cristo como propiciação, como sacrifício perfeito por mim e por você. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim, 1 João 2, 1 e 2 diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Se todavia você pecar, se todavia você falhar, se todavia você fracassar, Deus providenciou para você um advogado, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2, porque Jesus Cristo Ele é a propiciação, Ele é o pagamento pelos teus pecados. E não somente pelos teus e meus pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. A morte de Jesus Cristo na cruz não apenas pagou o pecado daquele que aceita Jesus Cristo, daquele que entrega a vida a Jesus Cristo. João 2, 1 João capítulo 2, versículo 2 diz que Jesus Cristo é o pagamento, é a propiciação, é o sacrifício perfeito para cancelar, para apagar, para perdoar todos os pecados do mundo inteiro. Ou seja, na morte, na cruz do Calvário, Jesus Cristo pagou o preço de todos os pecados da humanidade. Todas as pessoas podem ser salvas, todas as pessoas podem ser levadas para o céu, desde que cumpra a única condição, que é crer no sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Crê no sacrifício perfeito que Deus enviou para remediar, para apagar todas as minhas e as suas transgressões. Esse é o maior testemunho do universo. E aí, a gente fica pensando assim, Deus colocaria esse testemunho poderoso, Deus colocaria essa verdade assombrosa aos cuidados do ser humano? Aí o texto diz que não, meus irmãos.
É por isso que essa coisa é de negar o Espírito Santo, de negar a existência do Espírito Santo, de negar a existência da Trindade, isso é obra do Satanás. Por quê? Porque o testemunho de Deus é muito poderoso. E Deus não é que ele não confia na gente. Como eu disse, Deus conta com a gente. Deus precisa de nós. Por quê? Porque como é que o mundo, esse mundão tenebroso aí, contaminado pelo pecado, viciado no pecado, pode entender o amor de Deus, pode aceitar, pode crer no amor de Deus? Porque quando a gente lê a Bíblia, né, e eu comecei essa mensagem de hoje dizendo que nós temos que começar e terminar o dia com a Bíblia, mas muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e não conseguimos enxergar esse Deus de amor. Não conseguimos ver as 4.892 promessas na palavra. Nós só enxergamos os 6.632 mandamentos. É como se nós olhássemos para a Bíblia e enxergássemos um Deus irado, zangado, vingativo, disposto a me castigar, porque ele diz, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não, 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 não. Aí você olha para os 10 mandamentos, por exemplo, que são 10 letras, são 10 nãos. Não tenha outros deuses, não faça imagem, não tome o nome de Deus em vão, não trabalhe no sábado, não desobedeça seus pais, não mate, não adultere, não roube, não minta e não cobice as coisas alheias. E aí você começa a olhar para a Bíblia como um manual de proibições. E aí nós não desenvolvemos um relacionamento com Deus. Por quê? Porque nós começamos a ter medo desse Deus. Esse Deus que diz para mim, que se interessa por mim, que olha do céu dia a dia, ele se inclina para ver as dificuldades que o Renivaldo está passando. Ele vê o sofrimento, as lutas, as derrotas, os fracassos, as vitórias. Ele diz, Renivaldo, eu quero fazer parte da tua história, eu quero fazer parte do teu dia a dia. Mas aí eu olho para Deus, não, você é muito duro, você é um Deus muito ruim para mim, você não vai me fazer bem. Aí eu começo a olhar para a Bíblia como o manual desse Deus, mas um manual de proibições. Um manual que não me traz felicidade. Eu não vejo felicidade nenhuma em me relacionar com Deus. Foi o que Eliú disse para Jó. Deus não está nem preocupado se você faz certo, se você faz errado. É assim? Não, porque o texto de hoje diz que Deus tem um testemunho. O testemunho de Deus vem acompanhado não só de uma promessa, mas de um presente. O maior presente que o universo poderia dar a mim e a você, o maior presente que o Deus eterno poderia dar ao mundo que caiu em pecado, Jesus Cristo. E agora, ao olhar para Jesus Cristo na cruz do Calvário, Isaías capítulo 46, se eu não estou enganado, diz assim, olhem para mim e você será salvo. A salvação está em Jesus Cristo, a vida eterna está em Jesus Cristo, é o que o versículo 11 diz. E quem é o responsável para dar testemunho dessa verdade assombrosa, inexplicável, imensurável? O Espírito Santo, versículo 6. O Espírito Santo é o que dá testemunho dessa verdade assombrosa, inexplicável, imensurável, que Deus enviou um filho, que Deus enviou seu próprio filho como propiciação, como sacrifício para morrer por mim e por você. O pecado não pode ter, digamos assim, a soberania da minha vida, da nossa vida, porque, meus irmãos, Deus enviou Jesus Cristo como propiciação, como advogado para me levar à vitória sobre o pecado. E veja que a palavra testemunho, 3 são os que dão testemunho no céu.
E céu aqui não está circunscrito ou relacionado ao trono de Deus ou à casa de Deus, né? Ao templo no santuário celestial. Não, está se referindo a toda a criação de Deus. Todo o universo criado contempla a terra com admiração, não com ciúme, porque não existe ciúme no mundo perfeito, né? Não existe essa ideia de Deus ama mais você do que a mim, não. O amor de Deus é incondicional e é para todos. Até aqui nesse mundo em que nós vivemos, nós classificamos. Deus ama esse porque ele faz coisas boas. Deus ama aquele porque ele é bonzinho e faz caridade ao próximo. Mas Deus não ama aquele não, porque aquele lá, rapaz, só vive fazendo mal. Você acha que Deus ama mais uma pessoa que está na igreja uma hora dessa orando do que aquele homem que está sentado debaixo da goiabeira? Não. Deus o ama tanto quanto ama quem está ajoelhado hoje orando a Deus. O amor de Deus é único e é incondicional e é amplo, ou seja, é para todos. Deus ama cada pecador dessa terra e cada pecador foi objeto do sacrifício de Jesus Cristo. Para resumir, eu posso dizer o seguinte: se eu, Renivaldo, fosse o único a cometer pecado no universo, Deus enviaria Jesus Cristo para morrer pelo Renivaldo. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, se você que ainda não assumiu um compromisso com Deus, não entregou sua vida a Deus, fosse o único, a única a cometer pecado, Deus enviaria Jesus Cristo e ele passaria por tudo que ele passou nessa terra para ser o teu advogado, para ser o teu salvador. Então, no universo perfeito de Deus não existe ciúme, não existe essa ideia de Deus ama mais você do que a mim. Nós é que fazemos isso com nossos filhos, né? É um erro gravíssimo. Nós demonstramos mais amor a um do que ao outro. Não deveria ser assim. Existem muitos problemas de relacionamentos familiares hoje justamente por causa dessa questão. Nós vemos isso na vida de Isaac, né? Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Coisa triste, né? Esse amor seletivo. Deus não tem amor seletivo. Deus ama incondicionalmente e unicamente. Portanto, você e eu somos objeto desse amor. Mas os três, Deus eterno, o Pai, Deus eterno, o Espírito Santo, Deus eterno, Jesus Cristo, testemunham diante do universo essa verdade assombrosa e maravilhosa. E o Espírito Santo é o que dá testemunho. Ele é o grande testemunho enviado de Deus para nos convencer do grande amor que Deus tem por nós. Ele é a própria verdade. E aqui eu gostaria de dizer uma coisinha para vocês. Essa questão do Espírito Santo ser a verdade não mostra só que ele é Deus, porque Jeremias 10:10 diz que Deus é a verdade, Salmo 119 diz que a lei de Deus é a verdade, João 14, versículo 6, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas aqui, essa palavra verdade tem que ver com o plano de Deus. A verdade é essa. Deus ama você e enviou Jesus Cristo para salvar você. Esse é o grande projeto do céu. E essa verdade precisa chegar aos quatro cantos do universo. Porque Jesus Cristo morreu por cada pecador que existe aqui. E somente o Espírito Santo pode fazer com que essa verdade seja realmente, digamos assim, gloriosa. Somente o Espírito Santo pode fazer com que essa verdade seja iluminadora. Apocalipse capítulo 18 fala justamente sobre isso. Que o Deus enviaria um anjo que iluminaria a terra com a glória do Senhor. Ora, se Deus precisa de levar, de esclarecer, de clarear o mundo com uma verdade tão maravilhosa, eu e você, quem sou eu, um pecador? Quem é você? Quem somos nós como pecadores para sermos testemunhas de Deus de uma verdade tão gloriosa? Não temos condição.
né? Veja, depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então, meus irmãos, a verdade assombrosa de Deus é que Deus ama o pecador e Ele quer salvar você, que Ele quer dar vida eterna para você. Ele tem um presente para cada morador desta terra. E o presente de Deus é a vida eterna, e a vida eterna está em Jesus Cristo. Por isso Pedro disse, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, a não ser no nome de Jesus Cristo. Não existe você fazer um caminho para Deus, não existe você fazer uma trilha para chegar ao céu. Nenhuma obra humana, nenhum feito humano pode pagar ou apagar os seus pecados. O próprio livro de Isaías diz, né, que somente Ele, e unicamente Ele, fez o sacrifício, e não houve ninguém que o ajudasse. Não existe essa ideia de eu e você praticar qualquer boa obra para chegarmos ao céu. E a verdade é que nós podemos e nós precisamos entender que a vida eterna é crer em Jesus Cristo. Paulo foi muito claro ao dizer para o carcereiro: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Não esse Deus que você imaginou ou que pregaram para você. Hoje existem até muitos pregadores por aí dizendo que o Deus do Velho Testamento é o Deus da lei, o Deus da vingança, o Deus do ódio. E o Deus do Novo Testamento é o Deus bonzinho, que ama todo mundo, que aceita todo mundo do jeito que é e que no final vai salvar todo mundo. Que contradição, meus irmãos. Deus é amor. É verdade, absoluta. Mas Deus é justiça. Deus é santidade. E Paulo diz que Deus é o vingador. Deus é o vingador. Romanos capítulo 13, versículo 12. Deus é o vingador. Hebreus capítulo 4, Deus é o vingador. Toda vingança pertence a Deus. Mas esse Deus, Ele não quer destruir o pecador. Ele não quer condenar o pecador. Então, se as pessoas hoje estão ensinando para você que você não tem direito ao amor de Deus, porque você vive uma vida de pecado, leia a Bíblia de novo, meu irmão. Leia o Velho Testamento. É o Velho Testamento mesmo. Porque o amor de Deus foi prometido a nós no Velho Testamento. Gênesis 3,15, o que Deus prometeu para Eva? Eva estava lá, vestida de folha de figueira, se escondendo de Deus, justificando seus erros, tentando achar felicidade, independência, liberdade longe de Deus. E Deus disse para a serpente: eu porei inimizade entre você e a mulher. Ela pecou, é verdade, o Adão pecou, é verdade, mas eu nunca o abandonei, nunca, jamais te deixarei, diz Hebreus capítulo 13, versículo 5. Deus diz para você, meu irmão, mesmo que você continue na lama, mesmo que você continue se sujando nessa sujeira que você está entulhado, atolado, Deus diz para você: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E Deus disse para a serpente: jamais vou rejeitar esse homem que eu criei, a minha imagem e semelhança. Eu tenho remédio para curá-lo, eu tenho remédio para acabar com o sofrimento dele e a destruição dele. Em vez de matá-lo eternamente, eu vou morrer no lugar dele. Veja o que Gênesis 3,15 diz. Porém inimizade entre você e a mulher vai ter um descendente, você vai pisar no calcanhar do descendente, você vai ferir o calcanhar do descendente, é verdade. Você vai trazer sofrimento à humanidade, você vai trazer tragédia, sofrimento e morte, porque o diabo só traz para nós infelicidade e morte.
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Essa é a obra de Satanás. Esse é o grande ladrão do universo que roubou nossa independência, roubou nossa vida, roubou nossa liberdade. E hoje ele quer prometer liberdade para você na desobediência. Mas Deus disse para Eva, Deus disse para Adão, virá o descendente, e o descendente vai ser ferido. Mas o descendente vai esmagar a cabeça da serpente. O descendente vai matar a serpente e vai finalmente libertar os filhos de Deus para viver uma vida feliz, num paraíso, num lugar feliz, sem maldade e sofrimento, sem pecado também. Essa verdade, meu irmão, é assombrosa demais, é maravilhosa demais, é imensurável, inexplicável. E como eu, um pecador, poderia dar testemunho dessa verdade? Então Deus confiou essa verdade ao Espírito Santo. Ele não é só Deus, ele é o autor da verdade, ele é o autor da vida, ele é a própria verdade. João capítulo 15, versículo 26, veja o que Deus disse do Espírito Santo. João 15, 26. Meu irmão, a Bíblia é maravilhosa, porque Deus não nos deixa sem um testemunho. Paulo disse isso, né, em Atos, que Deus não nos deixa sem o testemunho. Deus não nos deixa sem o Espírito Santo, porque nós não podemos compreender os caminhos de Deus, nós não podemos compreender os planos e as profundezas do grande amor de Deus, senão através do Espírito Santo. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, nós até já lemos, né? Nós não podemos compreender os planos de Deus sem que o Espírito Santo haja na minha vida. João 15, 26 está escrito, João 15, 26, está escrito: quando vier o Consolador, o Espírito da verdade, que do Pai procede, e ele dará testemunho de Jesus Cristo. Quem é que dá testemunho de Jesus Cristo? O Espírito Santo. Agora, para que o Espírito Santo dê testemunho, ele não vai se tornar homem. Ele não vai descer numa teofania. Ele não vai usar um anjo para se manifestar ao homem. De fato, algumas pessoas hoje têm visto anjos, né? Lá entre os muçulmanos mesmo, nós temos vários testemunhos de pessoas que viram anjos e que viram o próprio Deus na figura de um anjo, falando com eles, viram Jesus Cristo na figura de um anjo, falando com eles que eles precisam aceitar Jesus Cristo como Salvador deles. Por que Deus está fazendo isso? Porque, infelizmente, existe uma cortina, existe uma lei que proíbe um cristão de entrar naquele país. Então, em algum momento, Deus, para ter um testemunho ali, para ter alguém ali que possa ser a voz do Espírito Santo, que possa ser as mãos do Espírito Santo, que possa ser os pés do Espírito Santo, que possa ser a boca do Espírito Santo, Deus converte uma pessoa aqui, outra acolá. Lembra das gotas de chuva que está caindo? Então, gotas estão caindo, então pessoas, uma pessoa ou outra, Deus se manifesta abertamente para ela, para que ela seja o instrumento de Deus. Que ela seja o instrumento do Espírito Santo, que ela seja o vaso pelo qual o Espírito Santo derramará o óleo, a água da vida para outras pessoas. Você entendeu a mensagem dessa jornada, meu irmão? Percebe por que Deus precisa de você? Percebe por que Deus precisa de nós? Porque o Espírito Santo tem uma obra maravilhosa, iluminar a terra com a glória de Deus. Apocalipse 18, versículo 1. Deus quer iluminar o mundo com a glória do Pai. Deus quer iluminar o mundo com a glória de Jesus Cristo. Deus quer iluminar o mundo com a glória do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o responsável, é o agente de Deus para proclamar, para levar esse testemunho aos quatro cantos da terra. Agora, o Espírito Santo não vai fazer nada sem você. Diz Amós capítulo 3, versículo 7, que Deus jamais trabalha sozinho. Ele se revela aos seus servos. Ele se revela, e veja que Joel 2, veja que a nossa mensagem é uma mensagem que ela tem uma harmonia perfeita. Joel diz que nos últimos dias Deus derramaria o Espírito Santo sobre
pais, sobre os filhos, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os empregados, sobre os estrangeiros, sobre todos. Deus derramaria o Espírito Santo para que a glória de Deus seja manifesta em todos os lados, em todos os lugares. Percebe porque eu e você precisamos fazer a vontade de Deus, escolher, né? Escolher fazer prontamente, tacitamente, só a vontade de Deus. Você está lendo o livro Santificação? No primeiro capítulo, uma das primeiras frases que está escrito lá é o seguinte: o Espírito Santo virá para aquele que decidir fazer unicamente a vontade de Deus. E a vontade de Deus se revela onde? Na sua palavra. E quem foi que inspirou os profetas a escrever essa verdade? O Espírito Santo. Ele não é só Deus, ele é o grande testemunho de Deus para o universo. O mundo precisa do Espírito Santo, o mundo precisa do poder do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo precisa de mim e de você para ser os instrumentos dele, os vasos, os meios, os recursos para alcançar os pecadores. Pecador transformado, purificado pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, agora ele consegue dar um testemunho vivo para outros pecadores. Se o próprio Deus descesse para falar, qual é a ideia que as pessoas têm de Deus? Que ele é mau, que ele é vingativo, que ele só se preocupa com o não, né? Que Deus é um Deus de proibição, do pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Então, se o próprio Deus descesse, as pessoas hoje já têm medo de Deus, sem ele aparecer. Imagine se ele aparecesse. Imagine como foi a reação dos filhos de Israel quando viram a glória de Deus no Monte Sinai. Todos eles se esconderam, todos eles pediram para Moisés: por favor, diga a Deus que não apareça mais. Porque senão nós vamos morrer. Então Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, enviou Jesus Cristo como homem para morrer por mim e por você, e agora envia o Espírito Santo para que, agindo no homem, agindo em mim, agindo em você, consiga levar as pessoas a aceitá-lo como Deus, a aceitar o plano de Deus, o projeto de Deus para a vida dela, que é dar a elas a vida eterna. E aí você diz assim: mas Renivaldo, as pessoas não acreditam em mim. Aí João capítulo 5, versículo 8, né, diz que o testemunho do homem, os homens dão testemunho, né? Lógico, se alguém olhar para a vida do Renivaldo, né, vai dizer: não, que nada, esse aí é filho de Deus. Essa aí é filha de Deus, essa mulher fofoqueira, esse homem aí adúltero, mentiroso, ladrão, desonesto, é filho de Deus. Lembra que Satanás fez com Jesus Cristo lá no deserto? Jesus Cristo foi batizado, cheio do Espírito Santo, foi levado para o deserto para ser testado e tentado pelo diabo. E o diabo disse para ele: você não é filho de Deus. Se você fosse filho de Deus, você não estava passando fome aí, você não estava passando por esse sofrimento. Para que sofrer por essas pessoas que não querem obedecer a Deus? Mas se você é filho de Deus, prove para mim, prove para essas pessoas aí que você é filho de Deus. Transforme essa pedra em pão. O diabo vai querer dizer para você que você não pode dar testemunho de Deus, que você não pode nem ser salvo sequer, que você merece morrer, e que Deus não gosta de você, que Deus não ama você, porque se Deus amasse você, ele não deixava você estar passando pelo sofrimento que você está passando. Não é isso que você hoje conclui de Deus? Ah, se Deus existisse, ele não deixava as crianças morrerem lá na creche de Santa Catarina. Se Deus existisse, ele não deixava aquele avião cair, não deixava essa chuva acabar com essa cidade. Vem esse maremoto aí, vem essa tsunami aí e destrói 200, 300 mil pessoas. Cadê esse Deus? Deus não existe. Essa é a falácia do diabo. Essa pregação que o diabo quer levar eu e você a falar uns para os outros. Por que o ateísmo hoje está crescendo? Por quê? Porque as pessoas olham para o céu e para a sua volta e só vê tragédia, só vê coisas ruins, mas não enxerga que o Deus eterno
ele previu que essas coisas eram consequência do pecado. É consequências da nossa escolha, dos nossos caminhos. E às vezes, eu já disse, às vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas, boas entre aspas, né? Que na verdade não existe ninguém bom, bom só é Deus, que nos deu Jesus Cristo para morrer por nós. Bom é Deus, Deus é bom, meus irmãos, Deus é amor, Ele deu o seu Filho para morrer por você. Agora o sofrimento que você tem, que você está passando, é causado pelo diabo, é causado pelo pecado, é causado por esse mundo tenebroso que nós vivemos. Mas Deus, graças a Deus, que até o sofrimento que a gente passa é um instrumento nas mãos de Deus para nos convencer, para nos converter, para nos transformar. Deus pode usar coisas ruins que acontecem conosco, que não são causadas por Ele. Ele usa essas coisas ruins para nos transformar, para nos levar a depender e a cair em seus braços de amor e receber dele perdão e misericórdia. O diabo diz João aqui, né, que o testemunho do homem é que você não presta, que eu não valho nada. Nós não valemos nada, é verdade. Mas o testemunho de Deus é maior. O diabo jamais pode dizer para você que você não é objeto do amor de Deus. O diabo não pode negar a cruz. O diabo não pode negar que o Deus hoje uniu o universo, uniu o céu em 3 pessoas. Deus eterno, Jesus Cristo, Deus eterno, Espírito Santo. Os 3 Deus se juntaram para dizer que você é objeto do amor de Deus e que Deus está interessado em levar você de volta para o paraíso, para o céu, para a terra prometida, para a nova terra sem pecado. Então, meu irmão, o Espírito Santo quer usar você. O Espírito Santo quer encher você, para que você seja a boca dele, para que você seja os braços dele, para que você seja as pernas dele, para que você seja os olhos dele, para que você seja a voz dele nesse mundo. Eu comecei essa jornada dizendo, Deus está dizendo para mim e para você, ouça as minhas repreensões. E aí eu vou dar a vocês o Espírito Santo, e aí vocês vão obedecer às minhas leis. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Deus ama você, meu irmão. O pecado realmente é trágico na nossa vida. O pecado realmente nos separou de Deus. Mas Deus está dizendo, eu amo você e quero usar você como instrumento do Espírito Santo para levar meu testemunho a outras pessoas, a outros pecadores. Existem pecadores aí precisando ser salvos. Mas eu preciso transformar primeiro você. Eu preciso fazer um milagre em você para que você seja o meu vaso, o meu instrumento. Paulo diz que Deus quer vasos de honra, vasos que ele possa usar para a glória do seu nome. Meu irmão, nessa manhã, nessa hora, nesse dia, não importa o momento que você está assistindo essa live, Deus quer transformar a tua vida para fazer de você um instrumento vivo para a salvação de outras pessoas. 1 João capítulo 5 é uma palavra maravilhosa. Nós poderíamos ficar aqui a semana inteira falando desse texto, mas eu quero fazer um apelo para você agora. Você quer ser um instrumento do Espírito Santo. Deus tem um testemunho para ser levado a todos os cantos da terra. E o testemunho é pelo Espírito. Só o Espírito Santo tem poder para, num momento, num dia, levar o testemunho do amor de Deus a todos os cantos da terra. Mas Ele não quer fazer isso sem você. Ele poderia ter libertado os filhos de Israel sozinho. Chegava lá, matava o faraó, mandava um anjo, como mandou o anjo lá, Ezequias estava orando, e Deus mandou um anjo lá e matou 185 mil soldados assírios. Deus poderia ter feito isso lá no Egito. Mas ele usou Moisés, um pecador que havia matado um homem. Oh, meus irmãos, Deus quer usar você. Deus poderia ter evitado a fome, e assim José não precisaria, Jacó não precisaria ter descido ao Egito. Mas Deus enviou José
para ser a testemunha de Deus. E quando o faraó viu José, disse assim: esse homem tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Meu irmão, Deus usou Moisés. Deus chamou Abraão. Deus poderia ter acabado com a idolatria lá em Ur dos Caldeus e dado a Abraão, dado a Noé, por exemplo. Deus deveria ter destruído Caim e aí não haveria nem o dilúvio. Mas Deus construiu a arca. Porque Amós diz que Deus não trabalha sozinho, Deus usa os seus servos. Você e eu somos chamados para sermos instrumentos de Deus e vasos do Espírito Santo para levar o testemunho de que Jesus Cristo ama cada pecador desta terra. Não importa onde ele esteja, se esteja na droga, nos vícios, na prostituição, no homossexualismo, não importa onde ele esteja, Deus o ama e Deus quer salvá-lo, Deus quer salvá-la e Deus quer usar a mim e a você para ser os instrumentos dele para levar essa verdade. É por isso que nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo. Essa é a maior e mais urgente de nossas necessidades. Meu irmão, você hoje decide, escolhe, quer ser um instrumento do Espírito Santo? Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, nós queremos ser instrumentos do Espírito Santo. Portanto, Senhor, toma a nossa vida, toma os nossos defeitos, toma os nossos pecados, apaga, Senhor, purifica a minha vida, purifica a nossa vida, para que de fato sejamos instrumentos vivos do Espírito Santo para levar salvação a outras pessoas. Nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.